Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 11 de dezembro de 2017. Mulheres em SC conectadas com o mundo místico falam sobre o que é ser bruxa. Apesar de no cinema serem associadas a maldades, as bruxas da vida real estão conectadas com o bem-estar e a positividade. Neste Dia das Bruxas 31, o Jornal do Almoço entrevistou 3 mulheres ligadas a questões místicas para falar sobre esse tema. Se eu sou uma bruxa? Dizem que eu sou. Ela tem conexão com a natureza, eu tenho essa conexão, eu tenho esse respeito, eu procuro saber mais sobre, disse Elis, filha do universo. Em Florianópolis, o artista Franklin Cascais difundiu o termo bruxa em contos, desenhos e lendas, que fazem valer o apelido histórico da capital Ilha da Magia. Uma das lendas é de que, no salão de festas das bruxas, na praia de Itaguaçu, no continente, cada uma das pedras teria sido uma bruxa. Nos últimos anos, algumas coisas que sempre foram consideradas magia chegaram a ser explicadas pela ciência. Hoje, há hospitais aplicando Reiki. A magia está aí, acesso é de todos. Hoje, ela está muito permeada pela ciência. Antigamente, não se explicava, então, era bruxaria, afirmou Rosângela Ramos, psicoterapeuta e sacerdotisa. Ela faz estudos e atendimentos. Sou funcionária pública em um período, sou psicoterapeuta de consultório, disse Rosângela. Definições. Elis, filha do universo, conta que segue rituais diários de positividade. Eu tento trazer aquela coisa que nós tínhamos dos nossos avós e bisavós da medicina através da natureza, disse Elis. Ser bruxa é manter a intuição sempre aberta, ser bruxa é procurar com palavras, meditações e orações, beneficiar as pessoas, trazer e edificar a nossa casa. Nós somos mulheres e quando a gente começa a fortalecer a nossa casa, a gente começa a se fortalecer, disse. Já a Bianca Furtado escreveu um livro a respeito das bruxas da ilha de Santa Catarina. Eu sou escritora, romancista, eu sou escutadeira. Eu gosto de escutar, disse. Eu acredito que seja isso ser bruxa, a mulher que mantém o sexto sentido definido, apurado, despertado dentro dela, completou Bianca. Em seu livro Que é o Espiritismo, Allan Kardec esclarece sobre médium e feiticeiro ou bruxo. Desde que a mediunidade não é mais que um meio de entrar em relação com as potências ocultas, médiuns e feiticeiros são mais ou menos a mesma coisa. Em todos os tempos houve médiuns naturais e inconscientes que, pelo simples fato de produzirem fenômenos insólitos e incompreendidos, foram qualificados de feiticeiros e acusados de pactuarem com o diabo. Foi o mesmo que se deu com a maioria dos sábios que dispunham de conhecimentos acima do vulgar. A ignorância exagerou seu poder e, muitas vezes, eles mesmos abusaram da credulidade pública, explorando-a, daí a justa reprovação que os feriu. Basta-nos comparar o poder atribuído aos feiticeiros com a faculdade dos verdadeiros médiuns, para conhecermos a diferença, mas a maioria dos críticos não se quer dar a esse trabalho. Longe de fazer reviver a feitiçaria, o espiritismo a aniquila, despojando-a do seu pretenso poder sobrenatural, de suas fórmulas, engrimanços, amuletos e talismãs, e reduzindo a seu justo valor os fenômenos possíveis, sem sair das leis naturais. A semelhança que certas pessoas pretendem estabelecer, provém do erro em que estão, julgando que os espíritos estão às ordens dos médiuns,
repugna a sua razão crer que um indivíduo qualquer possa, à vontade, fazer comparecer o espírito de tal ou tal personagem, mais ou menos ilustre. Nisto eles estão perfeitamente com a verdade, e, se antes de apedrejarem o espiritismo, se tivessem dado ao trabalho de estudá-lo, veriam que ele diz positivamente que os espíritos não estão sujeitos aos caprichos de ninguém. Pequena conferência espírita que ninguém pode, à vontade, constrangê-los a responder ao seu chamado, do que se conclui que os médiuns não são feiticeiros. Em O Livro dos Médiuns, Allan Kardec esclarece mais sobre a influência que podemos ter sobre os espíritos. Ninguém exerce ascendente sobre os espíritos inferiores, senão pela superioridade moral. Os espíritos perversos sentem que os homens de bem os dominam. Contra quem só lhes opõe a energia da vontade, espécie de força bruta, eles lutam e muitas vezes são os mais fortes. Alguém que procurava domar um espírito rebelde, unicamente pela ação da sua vontade, respondeu àquele: deixa-me em paz, com teus ares de matamouros, que não vales mais do que eu. Dir-se-ia um ladrão a pregar moral a outro ladrão. Há quem se espante de que o nome de Deus, invocado contra eles, nenhum efeito produza. A razão desse fato deu-nos São Luís, na resposta seguinte: o nome de Deus só tem influência sobre os espíritos imperfeitos, quando proferido por quem possa, pelas suas virtudes, servir-se dele com autoridade. Pronunciado por quem nenhuma superioridade moral tenha, com relação ao espírito, é uma palavra como qualquer outra. O mesmo se dá com as coisas santas com que se procure dominá-los. A mais terrível das armas se torna inofensiva em mãos inábeis a se servirem dela, ou incapazes de manejá-la. Com esta passagem podemos concluir que qualquer objeto impregnado com magnetismo só terá efeitos sobre os espíritos inferiores, quando manipulado por aquele encarnado que lhe é superior em moralidade, e que tenha forte e sincera vontade no que objetiva fazer. Afinal, não é o objeto que influi, mas a vontade exercida pelo pensamento do encarnado que o manipula. Logo, compreende-se o motivo pelo qual as vertentes espiritualistas afirmam que certos amuletos e talismãs podem agir sobre os espíritos. Algumas vertentes espiritualistas, como as de origem africana, acreditam que estes objetos por si só têm este poder, quando na verdade o poder creditado a eles de influir sobre os espíritos encontra-se exclusivamente na superioridade moral da pessoa que os manipula, e que podem ser somados ao poder magnético impregnado nestes objetos. Mas ressaltamos que, apenas pelo pensamento puro e pela vontade é que este poder se exerce, seja para persuadir ou para evocar um espírito que é superior ao inferior, para fazer com que o segundo se afaste e não mais importune. Esta foi a crônica do amanhecer de 11 de dezembro, por Feijão.